Olá, estamos aqui para mais um Flash, esse nosso novo formato de comentar a doutrina espírita, formatos reduzidos. E desde logo vamos pedindo o seu joinha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações. Tem muito conteúdo para a gente aproveitar aqui no nosso canal Unidade Espírita. Pois bem, o tema do nosso Flash de agora nos foi solicitado pelo WhatsApp por uma colega que pediu para que nós falássemos sobre o tema da escravidão frente ao princípio da reencarnação, o princípio espírita da reencarnação. Pois bem, com relação à escravidão, Kardec trata especificamente desse tema em algumas questões, nominalmente da 829 até a 832 do Livro dos Espíritos, melhor dizendo, e em alguns poucos artigos da Revista Espírita. Mas o que nós temos de mais abrangente, né, está aqui no Livro dos Espíritos. E a questão da escravidão é tratada de uma maneira muito direta pelos espíritos. Na questão 829, Kardec pergunta: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? E a resposta é tão objetiva quanto a pergunta é simples. E diz: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. E aí os espíritos explicam: a escravidão é um abuso de força, desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Ou seja, nessa pergunta direta e nessa resposta concisa, os espíritos já colocam toda a questão relacionada à escravidão. A escravidão nada mais representa que o abuso da força, em que aquele que está numa posição de maior predominância utiliza esse poder exatamente para subjugar, pelo seu interesse próprio, o seu semelhante. E Kardec comenta que a lei ou a legislação humana que consagra a escravidão é contrária também à natureza, pois assemelha o homem, aquele que é escravizado, ao irracional e o degrada física e moralmente. E mais à frente, os espíritos, na questão 831, reiteram que o fato de haver criaturas mais frágeis ou mais fragilizadas que as outras não colocam essas criaturas passíveis de serem exploradas por aquelas que estão numa situação de maior superioridade ou de maior força física ou de maior influência. Pelo contrário, coloca como um dever moral daquele que está nessa condição de superioridade aqui no nosso mundo. Essas pessoas têm o dever moral de elevar aquelas que estão numa situação mais inferior. E Kardec, só lembrando, né, nessa questão aqui, como em outras questões do Livro dos Espíritos e de outras obras da codificação, utiliza o termo raças humanas. Essa questão de raças humanas era como a ciência via, à época da codificação espírita, essa diferença entre as múltiplas etnias que existem no mundo. Hoje nós sabemos, né, que constituímos a raça humana, né, em diferentes aspectos devidos às condições de evolução da espécie, mas constitui apenas uma raça humana. Na época de Kardec, o conceito de raças ainda estava bastante presente, como esteve presente até
há algum tempo atrás no meio científico e como ainda persiste na ideia de algumas pessoas que se consideram superiores a outras exatamente porque pertencem a esta ou aquela etnia. A escravidão é uma instituição humana, isso, instituição humana, que vem desde a antiguidade. Nós encontramos os relatos da escravidão nos povos gregos, nos povos romanos, lá no Antigo Testamento, a questão da escravização dos hebreus para os egípcios. No Levítico, Moisés define as regras, ou seja, institui a questão da escravidão como lei, como legislação humana. E em todo o período, até início do século passado, muitas nações no mundo tinham essa legislação que regulamentava a escravidão. No nosso país, nós tivemos também a escravidão, a forma com que os escravos deveriam ser comercializados. Tudo isso era objeto de lei. Houve, ao longo do tempo, a modificação dessa lei. Em determinado momento, leis foram colocadas para considerar libertos os filhos de criaturas escravizadas. Depois, pessoas com idade superior a 60 anos também eram considerados libertos, até que, em 1888, nós tivemos aí a promulgação da chamada Lei Áurea, que simplesmente aboliu a instituição da escravidão no país. Lembrando que essa abolição simplesmente fez com que todas aquelas criaturas que estavam ali, dentro daquele regime de escravização, fossem simplesmente lançados à rua, porque as pessoas que eram os chamados proprietários, os senhores dos escravos, não poderiam mais abrigar essas pessoas como seus escravos, não poderiam ter as habitações dos escravos mais nas suas propriedades. Então, essas pessoas escravizadas, ou ex-escravizadas, ou libertas pela lei, foram atiradas à rua, e aí se constituiu todo esse aluvião de pessoas aí sem ter onde dormir, sem ter um lar, sem ter uma referência, buscando aí as encostas dos morros para construir habitações frágeis que a menor chuva deslizavam, provocando ferimentos, até morte, sujeitas às doenças, à insalubridade daquela região afastada da área urbana. Então, nós temos que pensar que essa instituição da escravidão, ela não é uma coisa que, com o estalar de dedos, com uma canetada, acaba-se com ela, e foi o que se tentou fazer aqui, com resultados que até hoje perduram. Os descendentes dessas pessoas que, escravizadas, da noite para o dia se tornaram libertas e, portanto, lançadas à rua, nós vemos as consequências sociais até hoje. E isso nos faz pensar novamente nessa afirmação de Kardec do compromisso moral daqueles que estão numa situação um pouco de maior tranquilidade, terem a responsabilidade moral de apoiar aqueles mais fragilizados e os elevar nas possibilidades de uma vida mais digna. Mas, de qualquer forma, essa instituição da escravidão, ela se baseia, como Kardec fala, no uso da força para submeter. E a forma com que se submetia as criaturas era exatamente retirando-as do seu espaço de vida, do seu lar, da sua terra. Isso, na antiguidade, pelas guerras, o vencedor que vencia uma guerra arrebanhava aquelas pessoas, os mais fortes, os mais jovens, aqueles que lhes interessavam, tirava-os das suas terras, levando-os para outros lugares, onde essas criaturas fragilizadas, por não ter onde dormir, por terem perdido toda a sua referência, naturalmente se encontravam numa situação muito mais tranquila de serem
submetidas aos trabalhos, aos esforços que os conquistadores ou seus proprietários, né, não queriam executar. E também aqui, nessa escravização dos tempos modernos, né? Sobretudo os povos do interior da África, em que eram trazidos das suas aldeias, afastados das suas aldeias, não é? Dentro de navios, atravessando um oceano. Imagina pegar uma pessoa, uma família, um grupo de pessoas, trazê-las para uma terra que elas nunca conheceram, no meio de pessoas falando uma língua totalmente diferente, não tendo como meios de sobrevivência a não ser se subordinando àquele que a escravizou, não é? Colocadas numa situação de fragilidade. Novamente, pergunta 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? E sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Mas a nossa amiga havia me perguntado sobre a questão da escravidão e da reencarnação. Né? Tem alguma literatura, tem comunicações mediúnicas dizendo aquele que escravizou, aquele que se utilizou do recurso da escravidão, aquele que comercializou escravos, aquele que tratou os escravos de uma forma inadequada, rústica, bruta, não é? Naturalmente vai reencarnar numa próxima existência como escravo, não é? No regime de escravidão, como uma criatura escravizada. E esse determinismo nós sabemos que não existe no espiritismo, claro. É possível que uma criatura que exerceu esse abuso de força possa, na espiritualidade, em percebendo essa sua tendência a abusar da força, né, entre na esperança de reencarnar numa condição em que esse seu egoísmo, esse seu orgulho seja colocado à prova. Escolha, sim, uma questão expiatória, não é? Que lhe permita lidar com essa imperfeição do espírito, mas não naturalmente, não especificamente, se numa determinada encarnação ela escravizou, ela tem que pagar também sendo escravizada. Esse é um processo que nós não temos no espiritismo. Né? Nós temos a necessidade de mudar, de descondicionar essas nossas imperfeições, esses nossos hábitos do egoísmo, e o abuso de força nada mais é do que o resultado do egoísmo incrustado em nós mesmos, e a melhor condição que nós vamos escolher e que a providência divina vai, pelas suas leis naturais, nos colocar nas situações mais adequadas para que nós possamos lidar com essas nossas imperfeições. Escravização foi uma instituição, maior parte dos países, eu acredito, a quase totalidade dos países no nosso globo hoje já não lida com a questão da escravização enquanto uma instituição, uma legislação humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU deixa clara esta condição de não haver mais a instituição da escravidão nos países que compõem esta Organização das Nações Unidas, esse compromisso desses países. Entretanto, nós sabemos que, por parte de algumas criaturas que ainda mantêm essa visão de que, se estão numa condição de maior força, isso lhes dá um direito natural de oprimir e de subjugar determinadas pessoas, isso faz com que aqui ou ali, ou em determinadas situações, surjam fatos em alguns trabalhos forçados aí, em que a criatura se vê de tal forma fragilizada que ela não tem sequer os recursos para abandonar aquele trabalho no qual ela se vê
obrigada a fazer para retornar para o seu lar. Em geral, são pessoas que são afastadas, sempre tem esse processo, afasta-se a pessoa da sua casa, do seu lar, da sua família, do seu grupo, onde ela possa conseguir algum tipo de apoio e atrás para um meio desconhecido, para um meio estranho, para que ela, fragilizada assim, ela possa se submeter. Então, nós devemos combater, não é, o abuso de força em qualquer situação em que ele seja feito. Não é? Entendendo que a tarefa daquele que, porventura, se encontra na Terra numa condição de maior privilégio é, antes de mais nada, um dever de consciência, um dever moral de estender as mãos e auxiliar aqueles que estão numa condição de menor possibilidade ou de maior fragilidade. Espero que você tenha gostado do nosso flash. Clica aí no botãozinho de joinha, inscreva-se no nosso canal Unidade Espírita, que logo, logo temos mais flashes para compartilhar com você.